Bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje apresentamos o Guia Definitivo para lidar com o desrespeito como um rei estoico. Aprenda técnicas valiosas inspiradas no estoicismo para manter a calma, dignidade e sabedoria em situações desafiadoras. Não perca essas dicas essenciais para transformar seu comportamento e conquistar respeito. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Você já se viu no limite do desrespeito? Como isso fez você se sentir? Frustrado e com raiva? Ou talvez fez você questionar seu próprio valor? E se eu lhe dissesse que há uma maneira de lidar com essas situações com a calma e a segurança de um rei, imperturbável e até fortalecido pela experiência? Como disse uma vez Marco Aurélio, o fruto desta vida é o bom caráter e agir para o bem comum. O bom caráter é definido não apenas por ajudar a si mesmo, mas também, e mais importante, por ajudar os outros. Ser uma força do bem para outras pessoas é, aos olhos dos estoicos, o nosso dever. Isto pode envolver os seus familiares mais próximos ou um público mais vasto. Não se trata da quantidade, mas sim da qualidade da ajuda prestada. Tal como Jesus disse, uma árvore boa não dá frutos maus, nem uma árvore má dá bons frutos, pois toda árvore é conhecida por seus próprios frutos. Ser um bom homem é liderar pelo exemplo, e assim o governo estoico de hoje é conquistado pelo épico Teto. Não explique sua filosofia, incorpore-a. Lição 1. O estoico escudo guardando sua cidadela interior. Vamos começar nossa jornada com uma pergunta fundamental. Por que você acha que os estoicos permaneceram equilibrados diante do desrespeito? A resposta está em seu conceito robusto da cidadela interna. Mas o que exatamente é essa cidadela interna e como ela pode nos ajudar hoje? O homem pode encontrar um retiro mais tranquilo ou mais sereno do que em sua própria alma? Este conceito representa uma fortaleza mental protegendo sua paz de espírito. A cidadela interior é uma metáfora usada pelos estoicos para descrever o núcleo de racionalidade e virtude de uma pessoa, que permanece intocado pelo caos externo. O desrespeito é construído através da prática da autodisciplina, sabedoria e compreensão da própria mente. Imagine-o como um espaço fortificado onde o seu verdadeiro eu reside, invulnerável às influências negativas do mundo exterior. A força desta cidadela depende da sua capacidade de permanecer racional e virtuoso, mesmo quando confrontado com situações destinadas a provocar uma resposta emocional e desprotegida. Marco Aurélio acreditava que poderíamos controlar nossas percepções, direcionar nossas ações e alinhar voluntariamente nossas atitudes, independentemente das circunstâncias externas. Fortalecendo nosso cidadela interior, garantimos que nenhum evento externo tenha o poder de perturbar nossa paz de espírito ou prejudicar nossa integridade moral. Este conceito é essencial porque coloca o locus de controle firmemente dentro de nós mesmos, tornando-nos arquitetos de nossa própria tranquilidade. A cada dia nos fornece novos tijolos e argamassa na forma de escolhas. Cada decisão que fazemos de acordo com princípios estoicos fortalece a nossa cidadela. O desrespeito muitas vezes parece um ataque pessoal, e a nossa reação instintiva é defender-nos ou retaliar. Esta resposta decorre de uma ameaça percebida ao nosso ego ou áreas de autoimagem, onde somos especialmente sensíveis e vulneráveis. Os estoicos nos ensinam, entretanto, que nossa autoestima não deve depender das opiniões ou comportamentos de outras pessoas. Eles argumentam que eventos externos, incluindo as palavras e ações de outros, são indiferentes. Eles não têm o poder de nos prejudicar, a menos que permitamos. Isso ocorre porque o verdadeiro dano a um estoico é qualquer coisa que comprometa nossa capacidade de viver virtuosamente. Portanto, quando alguém nos desrespeita, não é um ataque ao nosso eu central, mas sim a uma imagem superficial percebida pelos outros. Reconhecer esta distinção é crucial, pois nos permite separar a nossa autoestima da validação externa. Em vez de reagirmos defensivamente, podemos ver o desrespeito como um teste à nossa fortaleza filosófica, desafiando-nos a responder com virtude em vez de impulso.
Os estoicos desenvolveram várias estratégias para manter a resiliência diante da adversidade, incluindo o desrespeito. Uma estratégia-chave é a prática do julgamento objetivo. Isso envolve afastar-se da reação emocional imediata e avaliar a situação com desapego racional. Pergunte a si mesmo: é verdadeiramente prejudicial ao meu caráter ou é apenas um evento externo desagradável? Esta perspectiva ajuda a diferenciar entre o dano verdadeiro e a mera inconveniência ou desconforto. Outra estratégia é a premeditação dos males. Um exercício estoico onde se antecipa desafios potenciais ou eventos negativos. Contemplando essas possibilidades antecipadamente, você reduz o choque e o impacto emocional quando eles ocorrem. Esta prática não apenas o prepara para lidar com o desrespeito quando ele surge, mas também fortalece sua resiliência emocional e filosófica geral. Os estoicos também enfatizam a importância de manter um foco consistente nas próprias ações e respostas. Concentrando-se sobre o que está sob nosso controle, nós nos capacitamos para responder adequadamente e manter nossa tranquilidade. Exercício prático diário. Proteção reflexiva. Para aplicar na prática esses princípios estoicos, comece cada dia com um momento de reflexão. Considere as virtudes que você deseja incorporar e afirme seu compromisso em proteger sua cidadela interior contra influências negativas externas ao longo do dia. Quando confrontado com um potencial desrespeito, empregue a estratégia de proteção reflexiva. Faça uma pausa e pergunte-se: esta situação merece uma brecha em minha cidadela ou posso desviá-la com virtude e racionalidade? Visualize essas palavras e ações perturbadoras como flechas, ricocheteando nas paredes robustas de sua fortaleza. Essas imagens mentais reforçam sua resiliência e o mantêm ancorado em seus princípios estoicos. Além disso, é útil manter um diário no qual você registra casos de desrespeito e suas respostas a eles. Reflita nessas entradas para avaliar seu progresso e identificar áreas para melhoria. Esta prática contínua não apenas aprofundará sua compreensão da filosofia estoica, mas também aumentará sua capacidade de manter a compostura sob pressão. Um componente-chave para manter sua cidadela interior é a aceitação estoica. Reconhecendo que alguns aspectos da vida, especialmente o comportamento dos outros, estão além do seu controle. Esta aceitação não é uma resignação passiva, mas um envolvimento ativo com a realidade como ela é. Aceitando que você não pode controlar as ações ou palavras dos outros, você se concentra em controlar suas próprias respostas. Esta mudança de foco o liberta de turbulências emocionais desnecessárias e alinha suas ações com seus valores. Quando surge o desrespeito, em vez de reagir com mágoa ou raiva, um estoico opta por responder com compreensão e, se possível, com perdão. Esta abordagem não apenas preserva a paz interior, mas também, muitas vezes, desarma a parte ofensora, que espera luta, mas não encontra nenhuma. Isso pode levar a melhores resultados e até mesmo ao respeito. Cada instância de desrespeito, embora desagradável, também oferece lições valiosas. Fornece uma oportunidade em tempo real para praticar virtudes estoicas como paciência, temperança e coragem. Pergunte a si mesmo o que a situação lhe ensina sobre seu próprio caráter e resiliência. Ela revela áreas onde sua cidadela interior pode ser mais fraca e mais suscetível à influência externa. Use esses insights para fortalecer sua compreensão filosófica e defesas emocionais. Além disso, considere a fonte do desrespeito. Muitas vezes, compreender as motivações por trás das ações dos outros lhe dá uma perspectiva mais clara sobre como responder adequadamente. Também pode promover a empatia, pois você reconhece que o comportamento desrespeitoso geralmente decorre das lutas ou inseguranças de outra pessoa. Quando chega a hora de responder ao desrespeito, os estoicos defendem respostas que sejam medidas, racionais e virtuosas. Uma resposta bem considerada que reflita sua calma e racionalidade interiores pode dissipar a tensão e até mesmo ganhar o respeito dos outros.
Antes de responder, respire fundo e lembre-se de seu compromisso com os princípios estoicos. Se uma resposta for necessária, busque uma que defenda sua dignidade sem aumentar o conflito. Isso pode significar abordar o desrespeito de maneira direta e calma, buscando esclarecimento ou até mesmo optando por ir embora, dependendo da situação. A chave é certificar-se de que sua resposta esteja alinhada com seus valores e contribua para o seu bem-estar, em vez de prejudicá-lo. Lembre-se da fortaleza dentro de você, construída sobre a racionalidade, a virtude e o autocontrole. Permaneça imune às pedras e flechas da fortuna, desde que você mantenha suas paredes. Continue a cultivar sua cidadela interior e observe como você começa a lidar com os desafios da vida, não apenas com tolerância, mas com a compostura sábia de um verdadeiro rei estoico. Lição 2. Cultivando o respeito por meio da integridade estoica. Você já se perguntou o que realmente faz uma pessoa ser respeitada pelos outros? Status, riqueza ou talvez poder? E se eu lhe dissesse que, de uma perspectiva estoica, o verdadeiro respeito é conquistado por meio de algo muito mais duradouro e dentro do seu controle? Incorporar princípios estoicos naturalmente exige respeito daqueles ao seu redor, moldando como eles percebem e interagem com você. Respeito no estoicismo não é buscado diretamente, mas é a consequência natural de viver uma vida alinhada com a virtude e a razão. Os estoicos ensinaram que o respeito conquistado por meios superficiais é passageiro e dependente de circunstâncias externas. Em vez disso, eles defenderam um respeito que decorre de uma demonstração consistente de integridade, sabedoria e força moral. Este tipo de respeito é duradouro e não oscila com as marés da fortuna. É baseado no reconhecimento de seu caráter por outros, que veem em você algo aspiracional que transcende as qualidades comuns. A virtude é a pedra angular da filosofia estoica e a verdadeira fonte de respeito. As 4 virtudes cardeais, sabedoria, justiça, coragem e temperança, são qualidades que, quando praticadas diligentemente, melhoram seu caráter moral e influenciam como os outros o percebem. Sabedoria envolve tomar decisões fundamentadas. Justiça é tratar os outros de maneira justa. Coragem permite que você defenda seus princípios diante da adversidade. Temperança envolve controlar os excessos. Exibir essas virtudes em suas interações diárias cultiva naturalmente o respeito entre seus colegas, à medida que eles passam a confiar em sua consistência ética e fortaleza moral. Para integrar essas virtudes em sua vida, comece cada dia escolhendo uma virtude na qual se concentrar. Reflita sobre como você pode demonstrar essa virtude em suas interações ao longo do dia. Por exemplo, escolha a justiça em um dia e considere como você pode garantir a justiça em suas relações com colegas ou familiares. Mantenha um diário para registrar essas reflexões e suas ações, revisando-as à noite para avaliar seu alinhamento com esses ideais estoicos e identificar áreas para melhoria. A consistência em suas ações e palavras é crucial para ganhar e manter o respeito. Os estoicos enfatizam a importância de viver de acordo com os próprios princípios em todos os momentos, não apenas quando for conveniente ou visível para os outros. Esta consistência gera confiança e confiabilidade, componentes-chave do respeito. As pessoas são atraídas por aqueles que agem como dizem, cujas vidas são livros abertos de integridade. Quando suas ações correspondem consistentemente às suas palavras, as pessoas não apenas o respeitam mais, mas também são mais propensas a imitar seu comportamento. Embora possa parecer contraintuitivo, a humildade é uma ferramenta poderosa no arsenal estoico para ganhar respeito. Os estoicos defendem uma humildade que reconhece as próprias limitações e a contribuição dos outros para o sucesso de alguém. Esta humildade, aliada à empatia, compreender e compartilhar os sentimentos dos outros, gera profundo respeito. Ao reconhecer e validar as emoções e conquistas dos outros, você cria um ambiente de respeito e apreciação mútuos.
Isso é crucial em qualquer comunidade ou relacionamento, promovendo uma cultura onde o respeito é dado e recebido. Respeito também envolve estabelecer e respeitar limites. Os estoicos nos ensinam que, ao afirmar nossos limites com calma, demonstramos respeito próprio, o que, por sua vez, incentiva os outros a respeitar esses limites. Quando você define claramente como espera ser tratado, sem agressão, mas com firmeza, você estabelece um padrão para suas interações. Isso não apenas protege sua própria paz de espírito, mas também modela para os outros como interagir com você de maneira respeitosa e atenciosa. Uma das maneiras mais eficazes de ganhar respeito é liderar pelo exemplo. Os estoicos acreditam que os melhores líderes são aqueles que incorporam as virtudes que desejam ver nos outros. Vivendo uma vida de virtude, você se torna um farol para os outros, inspirando-os através de suas ações e não apenas de suas palavras. Esta forma de liderança não precisa impor ou exigir respeito. Ela naturalmente o atrai através da qualidade do caráter e das ações do líder, concentrando-se na sabedoria, justiça, coragem e temperança em sua vida diária. E combinando isso com humildade e empatia, você estabelece uma base para um respeito genuíno que perdura, independentemente das mudanças externas. Lembre-se de que o respeito que você recebe é um reflexo do respeito que você dá a si mesmo e aos outros. Cultive suas virtudes, mantenha sua consistência e observe como o mundo responde à força do seu caráter com o respeito que você realmente merece. Lição 3. Dominando a arte da indiferença ao desrespeito. Imagine enfrentar uma enxurrada de desrespeito com o calmo desapego de um filósofo experiente. E se sua paz de espírito fosse impermeável às tempestades de opiniões externas e insultos? Os estoicos, como Epicteto, ensinaram que o que importa não é o que acontece com você, mas como você reage a isso. Deixe-nos explorar como essa profunda indiferença não é uma falta de cuidado, mas um foco estratégico no que realmente importa: suas virtudes e sua paz de espírito. A indiferença estoica envolve distinguir entre o que está sob nosso controle e o que não está, e focar nossa energia exclusivamente no primeiro. Obrigado a todos por estar aqui e não se esqueça, se inscreva em nosso canal. Assim, você nos ajuda a melhorar nosso mundo. Até o próximo vídeo.